Voltei ao vivo, gente. Ai, meu Deus, voltei. Vou ter que chamar todo mundo de novo. Volta, gente, volta, porque finalmente eu consegui outra vez. Gente, que difícil. Vou falar pra vocês, esse tempo de quarentena foi um tempo de muito aprendizado na internet. Como fazer pra dar certo, como fazer pra eu aparecer todinha, como fazer pra a conexão não falhar. Foram muitos aprendizados, muitos. Eu ainda tô terminando de aprender. Agradeço super quem teve paciência comigo de me ensinando, me dando um toque. Ontem o pessoal entrou e disse: Kiara, tenta fazer com que o celular ele desespelhe a câmera de selfie. Não consegui ainda. Tô em aprendizado, gente. Tô em aprendizado. São muitos aprendizados. Essa coisa da quarentena e essa coisa do digital chegando com tanta força, assim, obriga a gente a recolocar tudo. Eu tô totalmente no processo, assim. Queridos que estão voltando, um beijo grande. Quem chegou agora não tá entendendo, meu nome é Kiara Terra. Eu vim contar duas histórias pra vocês. Uma história da Pequena Ar e uma história da Companhia das Letrinhas. A pedidos, eu vou fazer... vamos ver quem entrou. A pedidos eu vou fazer Malala, que é o livro que uma menina tava ouvindo, me disse: Kiara, conta Malala. Eu conheço, gosto muito do livro da Companhia, conta Malala, então resolvi contar Malala pra ela e pra todo mundo. Eu tava contando um pouco da minha história que começou na história da minha mãe, de quando a minha mãe conheceu meu pai, de quando foi amor à primeira vista e logo depois eles separaram. Quem acha triste, levanta a mão. Ufa, Joana voltou e agora vamos ver se vai. Eu desliguei o modem e liguei o modem de novo. Sabe aquele reiniciar básico que a gente faz em casa? Foi o que eu fiz. Agora, um dia sozinha, minha mãe saiu pra dançar. E quando ela chegou, ela encontrou um moço. Esse moço era uma mistura. Minha mãe olhou pra ele olhou pra minha mãe, tocou uma música no coração dos dois. E a música dizia assim: And I am loving for you. Os dois se apaixonaram e ele olhou pra mim e disse: menina, seu nome é Kiara, mas lhe darei o nome de Kikita. E aí eu cresci assim, um pouco Kiara, um pouco Kikita e cheguei aqui até hoje. Bom, será que já chegou o povo? Vamos começar a história? São duas histórias que eu gosto muito de contar, são duas histórias muito especiais e uma delas é Malala, a outra é uma história, são várias histórias do Xingu. Vamos começar pelo Xingu? Histórias do Xingu, quem conhece esse livro? Esse livro foi publicado pela Companhia das Letrinhas. Este livro é do Cláudio e do Orlando Vilas Boas. Vocês conhecem o Cláudio e o Orlando? São dois irmãos, na verdade 3 irmãos, mas o Cláudio e o Orlando fizeram um trabalho muito importante, muito bonito no Alto Xingu. Principalmente, foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, e eles ficaram um tempo convivendo, fizeram um trabalho de etnografia com muitas comunidades indígenas e fizeram um compilado de várias histórias, e essas histórias estão aqui. As ilustrações são da Rosinha. Rosinha é uma ilustradora maravilhosa que mora em Recife, uma ilustradora encantadora, uma mulher com um trabalho vigoroso. Gosto muito da Rosinha. E vejam, gente, o livro tem pequenas histórias. São várias pequenas histórias. Eu escolhi uma que eu gostei muito, da página 39, que fala sobre a conquista do fogo. E ela diz assim: os índios não tinham fogo. Canaça, o velho pajé, resolveu viajar para conseguir o fogo, para que todos pudessem comer. Gente, sabe o que é não ter o fogo? Vamos pensar o que é não ter o fogo. Se uma tribo não tem o fogo, como é que é a vida dessa tribo? O que faz para dormir? O que faz para comer? O que faz para assar? O que faz para ter os seus rituais? O que faz com o frio? O que faz? O fogo é um símbolo muito bonito, muito importante das coisas em transmutação, das coisas que não serão mais as mesmas, e o fogo transforma as coisas no tempo. Ele falou: não, Canaça, que era o pajé da tribo, falou: eu vou buscar o fogo de qualquer maneira. Se despediu de todo mundo, falou: gente, a partir de agora eu vou conseguir. Ele foi andando até a beira de um rio. Quando ele chegou na beira do rio, estava lá o colega dele, um grande amigo dele chamado Saracura. E ele disse: Saracura, eu preciso do fogo. Saracura, me diga como é que eu faço. Saracura olhou para ele e falou: meu querido, para você conseguir o fogo, você tem que encontrar o urubu-rei. Ele disse: mas como é que eu vou conseguir encontrar o urubu-rei? Ele disse: primeira coisa é passar esse rio. Ele falou: mas o rio é muito fundo. Apesar de eu ser um bom remador, o rio é muito fundo.
E Saracura disse, Canassa, vamos dar um jeito, meu filho, vamos ter que atravessar. Então Canassa fez como se fosse uma jangada, com um pedaço de madeira, sabe, um tronco de árvore que você cava todo assim, e ele fica como se fosse uma cobra, como se fosse a terceira margem do rio, andando, passando pelo rio, atravessa de qualquer maneira, ele fez. Demorou um tempo, conseguiu, Saracura foi com ele, subiram os dois na jangada e foram. Quando eles conseguiram atravessar, Canassa falou, e agora? O que a gente vai fazer? O Saracura disse, meu querido, para você encontrar o urubu-rei, você precisa dar uma comida para ele, mas uma comida que ele goste muito. Ele falou, mas como é que eu vou fazer isso? O que um urubu-rei gosta? Gosta de coisas que já morreram. Gente, essa parte da história é um pouco forte. Mas como é que eu vou conseguir um bicho que já morreu? Ele falou, não sei, meu filho, se vira. Então ele fez uma coisa. Ele pegou um pedaço de pedra e começou a desenhar na beira do rio. Só que estava tudo escuro. Para conseguir fazer aquela travessia noturna, ele pegou um vagalume para iluminar tudo. Então ele acendeu um pedacinho ali, abriu um pouquinho assim, e aí ele conseguiu enxergar o chão. E ele desenhou um veado morto. Nessa hora começaram a rondar os urubus. Os urubus começaram a voar. Começaram a sentir o cheiro. E lá em cima da árvore, no galho mais alto, olhando tudo, estava ele, o urubu-rei. O urubu-rei olhava e dizia, tá tudo bem aí embaixo, posso descer? E o pessoal voava perto daquele desenho, que não era mais um desenho, já era um bicho vivo, e dizia, pode descer. E ele dizia, tá tudo bem mesmo? E o pessoal dizia, pode descer, tá garantido, chefe. Pode descer. E o urubu-rei olhava, porque esse urubu-rei é muito poderoso. Então o urubu-rei tem que, de qualquer maneira, ser protegido por todos os outros urubus. Quando ele percebeu que estava tudo certo, achou que estava tudo tranquilo, ele disse, eu vou descer. Então o urubu-rei colocou as garras para cima, encheu a asa de ar e foi descendo. Quando ele chegou perto, ele começou a comer. Só que aí os outros urubus viram um Canassa escondido perto do desenho, que já era um bicho. E o Canassa olhou e disse, não conta pro urubu-rei, não conta que depois eu desenho alguma coisa bem boa para vocês. Nessa hora os urubus começaram a comer, se olharam, disseram, e um urubu fez assim pro outro, não conta. Quem aqui já dedurou um amigo, levanta a mão. Quem aqui já contou uma coisa que não era para ter contado? Quem aqui não consegue guardar segredo? Principalmente quando o segredo é seu, levanta a mão. Quem só guarda o segredo alheio, levanta a outra. Pois os urubus não deduraram. Numa mão ele tinha o vagalume, na outra mão ele tinha um pedaço de madeira para pegar o fogo. E aí o Saracura soprou no ouvido dele, segura a perna do urubu-rei e só solta quando ele lhe der o fogo. E o urubu-rei estava comendo todo feliz. Ele segurou a perna do urubu-rei. E o urubu-rei tentou voar. E ele disse, urubu-rei, eu só solto sua perna se você me der o fogo. O urubu-rei falou, menino, que é isso? Ele falou, agora já foi. Eu não vou soltar sua perna. E o urubu-rei olhou e disse, urubus, busquem o fogo para o rapaz. Todos os urubus subiram. Buscaram o fogo. E ele disse, venha devagar. Porque se vier muito rápido, o fogo se apaga no vento. O fogo então foi trazido e foi entregue a Canassa. O Saracura, amigo dele, olhava, a cara só não caía porque o cabelo estava pregado, segurando. Chocado, dizia, conseguimos! E o urubu-rei foi embora. Quando o urubu-rei estava quase indo embora, ele disse, se só sobrarem as brasas, assopre que o fogo volta. Pois foi o que ele fez. Ele chegou na beira do rio e perguntou, e agora? Como é que a gente vai voltar para a tribo? O Saracura disse, calma, a gente vai dar um jeito. Quando eles estavam todos muito tranquilos, na beira do rio, pensando o que fazer, um vagalume na mão, uma pedra mágica desenhista na outra mão, e o fogo que não podia passar ali pelo rio, chegaram os sapos. Os sapos olharam para ele e disseram, o que é isso? Aí o outro sapo falou, o que é isso? Aí o outro sapo falou, o que é isso? Ele falou, é o fogo. Os sapos encheram a boca d'água e assopraram água no fogo.
Gente, foi perdigoto de sapo pra tudo quanto é lado. O fogo praticamente apagou. Nessa hora, ele ouviu o urubu-rei lá do alto, dizendo: sempre há quem consiga atravessar. E vieram vindo as cobras. As cobras vieram bem devagar, olharam para ele e pegaram o fogo. Algumas cobras, elas faziam uma travessia no meio do caminho, afogavam. Outras cobras faziam uma travessia e quando estavam quase conseguindo, se cansavam e afogavam. Uma cobra conseguiu. Passou bem rápido, muito rápido pelo rio, nadando assim na velocidade. Quando ela chegou do outro lado, Canaça, lá da outra beira, olhou para ela e gritou: você agora, dona Cobra, passa a se chamar Cobra de Fogo, a cobra mais importante e forte da nossa tribo. Foi assim que a tribo do Canaça conseguiu conquistar o fogo. E o urubu-rei, lá em cima, olhava muito orgulhoso demais essa conquista. Gente, o urubu é um bicho que todo mundo acha feio. E é feio mesmo. Todo mundo acha o urubu um bicho nojento, um bicho que chega quando as pessoas morrem. Mas existe uma leitura de que o urubu é aquele que chega quando a transformação vai acontecer. Quando a transformação está próxima, pode acreditar que vem logo um urubu por perto. Esta foi a história, Histórias do Xingu, desse livro aqui, sobre a conquista do fogo. Esse livro foi escrito pelos maravilhosos Cláudio e Orlando Vilas Boas. Foi ilustrado pela minha querida amiga, de uma ilustração vigorosa, colorida e com técnicas incríveis e muita sensibilidade, Rosinha. Vejam só, e foi publicado pela Companhia das Letrinhas. Poxa, eu tinha muita vontade de mostrar para vocês de perto. São muitas histórias diferentes. Eu vou ler alguns nomes para vocês. Conquista do Fogo, O Menino e o Jacaré, O Rei e o Menino Índio. Vamos ver qual mais. Coeviacá, um índio incendiário. Quase contei essa, que essa era muita aventura. Morená e a Praia Sagrada. O Tamoim e a Onça. E um pedacinho da história real do Orlando e do Cláudio Vilas Boas, escrito maravilhosamente pela Beth Minglin. Gente, esse livro é uma delícia. Eu tô com ele aqui em Portugal, posso emprestar para quem quiser em Portugal e quem quiser for pro Brasil ou quem estiver no Brasil. Companhia das Letrinhas, não é difícil encontrar o livro e é muito, muito bonito. As histórias são muito bem escritas, são muito sucintas e fazem a gente lembrar de coisas importantes. Agora vamos ao segundo livro. Atenção, atenção! O segundo livro, a pedidos, vai ser Malala. Essa história, gente, foi escrita numa versão que me intrigou muito. Foi escrita como Malala e o Lápis Mágico. Todo mundo conhece a Malala? Eu vou dedicar essa história especialmente para uma menina chamada Carolina, que há muito pouco tempo, há umas semanas, foi numa contação de histórias antes do corona e que me disse assim que leu um livro de biografias femininas e que gostava de muitas histórias. Ela me contou, me falou de alguns, citou alguns, e quando eu comecei a contar Malala, eu disse: poxa vida, você não precisa ser adulto para ser inspirador, você não precisa ser adulto para ter voz, você não precisa ser adulto para olhar para as coisas e perceber que muita coisa precisa mudar. Qualquer criança de qualquer tamanho é alguém nesse mundo com capacidade de reflexão e é alguém com voz, e a gente precisa muito desinvisibilizar essas vozes. Malala. Malala e seu lápis mágico. As ilustrações são do Queiras Coet, uma coisa assim. Vocês estão me vendo bem? Tá travando? Como é que tá? Me dá um joia, gente, para eu ver se tá travando, para eu ver se tá bem aqui. Isso. Pessoal do Facebook também, será que tá bom isso? Será que tá travando? Ai, 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 ai. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se tá boa a conexão. Bom, parece que tá. Parece que tá travando. Ai, meu Deus. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou seguir. A gente parou uma vez, recolocou outra vez. Vamos ver se agora vai? Essa é a história da Malala. Vejam, gente, tá fazendo sol aqui em Portugal. O sol começa a entrar no nosso cenário. E o livro começa com uma pergunta. Você acredita em mágica? Essa é a menina Malala,
que tá com os irmãos assistindo na televisão um menino que tinha um lápis mágico. E a partir desse momento, ela começou a pensar que ela própria queria ter um lápis mágico. Se ela tivesse um lápis mágico, esse lápis poderia ter vários poderes. Quem já teve vontade de ter um poder, levanta a mão. Quem teve vontade de ter 2 poderes? Quem tinha vontade de olhar para seu filho e falar assim, banho, e ele aparecer de cabelo partido, levanta o dedo. Já banho tomado, cheiroso no sofá. Quem queria ter o poder mágico de parar as pessoas? Quem queria ter o poder mágico de fazer uma besteira que foi dita, voltar para dentro da pessoa que falou a besteira? Quem queria ter o poder mágico de acabar com o corona agora? Quem queria ter o poder mágico de comer o que quisesse, nunca engordar? Queria esse. Quem queria ter o poder mágico de parar o tempo? Pois Malala queria o poder mágico de um lápis. Vou explicar para vocês por que um lápis. Gente, eu acho que travou o Facebook. Ai, 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 ai. Vamos ver. Será que o pessoal tá vendo bem aqui? Gente, me dá um toque. Vocês que estão no Instagram, me dá um toque se tá dando para ver direitinho isso. Vamos ver. Atenção, atenção. Vamos tentar de novo. Internetinha, minha querida. Vamos ver se eu consigo fazer a bichinha voltar. Vamos ver. Facebook, vamos ver se volta. Vamos ver se vai. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Acho que agora melhorou. Pessoal do Instagram, será que tá melhor? Estão me vendo bem? Atenção. Gente, me dá um toquinho aqui. Me diz se tá bem. Vamos continuar a Malala? Ela queria um lápis mágico. E quando eu li esse pedaço da história, eu comecei a pensar, mas um lápis mágico com vários poderes. Por exemplo, o poder do discernimento. Um lápis mágico que fizesse com que ela conseguisse olhar para as coisas, filtrar o que visse e percebesse coisas que ela ainda não tinha percebido. Um lápis mágico que aumentasse a sua capacidade de percepção como um radar. Um lápis mágico que fosse um microfone, que fizesse ela falar para o mundo inteiro. Um lápis mágico que fizesse seu coração se amplificar. Um lápis mágico que fizesse todos os ventos rodarem tão rápido que as coisas de um lado do mundo chegariam para o outro lado do mundo. As ideias desse lado do mundo circulassem para este lado do mundo. As ideias desse lado do mundo circulassem, que todo mundo começasse a conversar de um outro jeito. Ela também queria um lápis mágico capaz de terminar com a fome. Um lápis mágico capaz de terminar com as lutas. Um lápis mágico capaz de terminar com os trabalhos difíceis. Um lápis mágico capaz de terminar com a falta, com o vazio. Também podia ser um lápis mágico capaz de fazer com que as cores todas, as etnias, as religiões, os olhares sobre o mundo fossem compatíveis com a nossa capacidade de olhar sem julgar, de olhar com abertura, de olhar com, como é que eu vou dizer para vocês, olhar com pertencimento, de olhar sem tanta estranheza, de olhar sem tanto preconceito. Um lápis mágico que fosse capaz de alterar na cidade dela o lixão, tirar o cheiro do lixão, que era vizinho à casa dela. E um lápis mágico que fizesse com que nenhuma criança fosse ao lixão buscar brinquedo, buscar comida e qualquer outro tipo de coisa dessa. Só que o que aconteceu com a Malala, que assistia esse programa onde aparecia esse lápis mágico, é que para ela parecia impossível. Esse lápis parecia nunca aparecer. E um dia homens entraram no país da Malala e proibiram as meninas de estudarem. Quando isso aconteceu, a Malala olhou para sua mochila, para suas coisas, com muita tristeza, porque ela era a primeira aluna da aula, ela era a primeira da escola, ela queria muito lápis mágico, fosse essa mágica que fosse. E ela conversou com o pai e disse, pai, por quê? Por que acontece isso? Por que as pessoas não vão para a escola? Se eles não querem que as meninas estudem, é só elas desobedecerem? E o pai disse, não, minha querida, não é só elas desobedecerem, porque elas não se sentem seguras aqui dentro. E é por isso que a escola está vazia. Nesse dia, a Malala resolveu ir para a escola mesmo assim. E nesse dia, o livro não conta, mas eu não tenho como não contar para vocês. A Malala levou um tiro e quase morreu. A partir desse momento, a voz da Malala se amplificou.
As coisas que a Malala falava entraram sobre o olhar de todas as pessoas do mundo. Começaram a ouvir a Malala, começaram a ver a Malala, começaram a entender de todos os lugares do mundo, como uma grande antena, o que falava aquela menina. Malala falou com repórteres do mundo inteiro, por exemplo, com gente de Empros, Netaway, Frival, Kaipoho. Malala também interessou as pessoas que diziam Allez, bonjour, abajur, sutiã, plié, croissant. Malala também interessou as pessoas que falavam Malala também interessou as pessoas que falavam Malala interessou tantas línguas e tantas pessoas que a voz da Malala ganhou o mundo inteiro. E hoje, quando se olha uma menina da idade da Malala, seja ela branca, seja ela loira, seja ela negra, seja ela de qualquer etnia, hoje a gente pensa que é muito importante a gente ouvir o que está sendo dito. E que não precisa mais ser um adulto para ter voz e para falar coisas e propor enfrentamentos para esse mundão velho que a gente vive. Queridos, essa história da Malala é uma história de ilustrações muito bonitas. Quem ilustrou foi a Kerasquet. Não sei se é ela ou é ele. Veja só. Deixa-me ver aqui. A tradução foi... E veja. É de uma lindeza sem igual. É daqueles livros que as palavras... Estão vendo? Será que tá travando isso? Será que o pessoal tá aqui? Ai, que dúvida.